Assim, ó, vou ficar assim, ó, tô pondo pra eles aqui, ó. Tá cortando. Já é difícil pôr o topete pra cima, Dani. Aí, ó, corta o topete. E agora corta a cabeça. Lucas, tá muito alto. Assim, eu acho que é porque eu que sou bem baixinha e não tá onde está a Aliás, câmera. Gabi, não vai sair o áudio, pode até deixar o... Aí, Pedrão, mas eu quero mostrar pra vocês. Põe aí pra mim, por favor, essa imagem que eu tô espelhando. Olhem isso, Daniela Lopes sambando, eu vou na cola dela, entendeu? Ignora esse branquelo do lado ali, ó. Mas é um ritmo absurdo, acabou, Gabi. A gente se diverte, né, Dani? Ah, tem que se divertir um pouquinho também, né? A vida é não é só sexta-feira, né, gente? Aproveita pra isso. Aproveita pra se divertir um pouco, pra ficar de boa aqui com a gente. O assunto de hoje é sério, mas a gente vai levar com muito bom humor, que eu acho que é tão importante, né, Claro, Dani? com certeza, é isso mesmo. Mas olha, estamos tranquilos. A gente continua, a gente segue, a gente, né, Lucas? E sexta-feira a gente tem mesmo que relaxar, a gente trabalha a semana toda. Por que não ter um dia mais tranquilo? Tem que ter mesmo. A gente tava tão tranquilo aqui, a gente tava até com medo, viu? Tirando o Fernando, né, Fernando? Que não me deixa em paz, fica falando que eu tô gordo, viu, gente? Manda mensagem aqui, acabando com o Fernando. Mas olha, falando um pouco sério com o coração de vocês, que a gente sempre começa com isso, né? Com uma mensagem para deixar o nosso coração tranquilo e pra gente buscar a felicidade. Porque a gente vive num mundo que é cercado de interesses. Mas isso não significa que você precise se misturar a esse sistema, a isso. Seja fiel à sua consciência, à sua essência, ao seu caráter. Porque é a melhor maneira de você se proteger desse sistema que é tão triste. Esse é um toque para você refletir, para você viver, para você pensar. Mas agora, Dani, conta um pouquinho pra gente o que vai ter hoje no programa. Lucas, trans poderão mudar de nome e as exportações brasileiras superam valor recorde. Faça sua pergunta através das nossas redes sociais ou no telefone ao vivo. E hoje ainda tem os sorteios nas nossas redes sociais. Vamos saber quem vai levar para casa o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. O resultado sai na nossa página do Facebook, falando nisso. É assim que acabar o programa, viu? E hoje também sai o resultado do ganhador ou da ganhadora da cesta da Polipet. E você confere o resultado no perfil @FalandoNissoBand. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje é dia de papo de sexta. Muitas vezes é aquela mudança de humor, uma tristeza profunda, é uma paciência, um carinho, depois vira uma impaciência. São alguns sintomas, Dani, da bipolaridade. Isso mesmo, viu, Lucas? E será que esse transtorno tem cura ou é um tratamento que tem que ser feito durante a vida toda? O que eu sei, Dani, é que muito se fala dessa palavra bipolar, mas pouco se entende o que realmente é. Então a gente conversa com a nossa querida amiga psicóloga Daniela Feroldi, que já é de casa, sempre muito bem-vinda. Minha xará. São duas, Dani vai ser ela Seja e você vai ser bem-vinda. doutora, tá bom? Só por uma questão de protocolo. Pra ninguém se confundir. Mas Dani, boa tarde. Realmente, Dani não, né? Daniela Feroldi, boa tarde. Muitas vezes a gente confunde mesmo a bipolaridade e usa muito essa palavra de maneira jocosa, brincando, mas é algo sério. O que é o transtorno bipolar? Lucas, acho que isso é uma coisa importante mesmo, porque o transtorno de humor não é... Caiu no senso comum uma fala de que o transtorno de humor é uma coisa da pessoa ser instável, quando na verdade a gente está falando de um transtorno psíquico que causa muito problema. Muitas vezes cria situações onde a família se desestrutura, fica todo mundo desorientado. Ele tem características específicas, então a gente vai falar de uma oscilação de humor, sim, por isso a bipolaridade. Mas não é um simples mau humor, né? É uma pessoa que muda o padrão de comportamento dela. A família até percebe que alguma coisa vem ficando diferente, ela está mais irritadiça, a sensibilidade às coisas fica aumentada. Então qualquer coisa que acontece tem uma explosão de reatividade, uma mudança no vestuário, quer dizer, uma pessoa que está habituada a vestir um determinado tom, né? Tá sempre num look mais formal, de repente vai trabalhar de vermelho, batom vermelho, salto alto. Tem alguma coisa ali que chama atenção, né? Mas são coisas bem bruscas, né? Não é você acordar de bom humor e depois no final do dia tá mal-humorado, é diferente. Então,
É um processo, quer dizer, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas você vai percebendo que aquela pessoa vai ganhando cor. Eu gosto de pensar na questão da tonalidade das cores, porque a gente vai pensar no bege, né, naquela cor bem calminha, e aí a gente vai começar a pensar numa pessoa que está vermelho, pulsando, exacerbada. E isso muitas vezes acontece, a gente pode pensar em vários espectros, né? Mas você vai pensar numa mudança que acontece gradualmente e que permanece por um período de tempo. Também não é uma coisa que de manhã eu estou bem, 2 horas depois eu estou mal, depois eu estou bem de novo. Isso vai falar de outras questões, né? Então, mas sabe o que eu achei interessante? Porque você comentou até da roupa que ela falou, né, Dani? Que a pessoa se transforma até no vestiário, né? Na maneira de se vestir. Para eu entender um pouquinho, pode ser algum problema de transtorno de também personalidade ou é diferente disso? Não, é diferente. O transtorno de humor não necessariamente vem associado a um transtorno de personalidade. A personalidade é aquela característica daquele indivíduo, ela permeia todas as questões da nossa vida, mas não necessariamente ela está ligada ao transtorno de humor. Perfeito, porque se muda muito o vestuário, a gente acaba ligando a personalidade, mas não tem nada a ver, né, Dani? Aliás, estou mandando um beijo para você. Vou guardar sua perguntinha aqui para quem está conversando no WhatsApp, que tem gente na linha. Tem sim a Elza de São José. Olá, Elza, tudo bem? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Então, minha irmã, ela já foi diagnosticada com transtorno bipolar há muitos anos. Ela está com 53 anos. E agora está entrando na menopausa. Isso aí agrava o transtorno bipolar? Boa pergunta. Boa pergunta, porque assim, não é que agrava, mas nós mulheres temos uma suscetibilidade aos nossos hormônios. Então é claro que quando a gente entra na menopausa, todas nós vamos ter que olhar um pouquinho mais pra gente e a mulher com transtorno de humor também. Então, vale um cuidado, vale conversar com o ginecologista. Normalmente, a equipe que cuida está atenta a isso e é para passar tranquilamente se tiver com assistência. Mandar um beijo para o Daniel Ramos de Oliveira, aqui de São José, que diz que há tempos vem conversando com a gente aqui no programa. Obrigado aí pela sua audiência. Mas a questão do hormônio, pode haver e pode ser, de repente, um gatilho para criar ou causar um transtorno bipolar na pessoa ou não? O transtorno bipolar tem uma característica de predisposição, quer dizer, não é simplesmente a entrada na meia-idade, ou a menopausa, ou uma desregulação dos hormônios que vai abrir um quadro. Mas pode sim, o fato do hormônio alterar o nosso humor pode sim interferir na maneira como o indivíduo está lidando com as coisas. E aí uma coisa se sobrepõe à outra, né? Perfeito. A gente vai daqui a pouco falar com você também, que é familiar de alguém que tem um transtorno bipolar e muitas vezes não sabe lidar com isso. Gabi, coloca aqui, só para colocar para o Fernando uma coisinha aqui. Oi, Luquinha, você não está gordo, está na medida certa. O Fernando está ruim da vista. Eu acho isso sim, viu, Fernando? Fica mexendo. Ele fala isso comigo o dia inteiro. Ele dá bom dia, gordinho. É assim que ele fala comigo. Na verdade, é porque é o shape que ele queria, viu, Lucas? Então, mas daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo, porque agora é hora de ficar muito bem informado com as notícias da redação com Marvin Pinho. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lucas, e também quem acompanha o Falando Nisso. Bom, o STF validou o acordo para a reposição das perdas das cadernetas de poupança por causa dos planos econômicos das décadas de 80 e 90. Os bancos e as entidades de defesa do consumidor vão disponibilizar até o início de maio a plataforma na internet que vai ser usada pelos poupadores para se credenciarem e receberem as indenizações. Ela vai ficar aberta por 2 anos. A adesão vai ser feita pelos advogados dos poupadores, que vão receber 10% do valor pagos pelos bancos. Só vai ter direito à reparação quem ingressou na justiça até 31 de dezembro de 2016 com ações coletivas ou individuais para cobrar as perdas dos planos Bresser, Verão e Collor 2. Bom, e na Rússia, Vladimir Putin anunciou que o país tem um novo míssil invisível aos sistemas de defesa e capaz de atingir qualquer parte do mundo. Essa afirmação foi feita 3 semanas antes da eleição em que ele é amplo favorito. Putin ainda ameaçou os Estados Unidos no melhor estilo Guerra Fria.
O discurso anual feito para os parlamentares foi realizado em um centro de conferências em Moscou. Putin detalhou a ampliação do arsenal nuclear da Rússia e enviou uma ameaça direto aos Estados Unidos, dizendo: vocês não nos ouviram antes, quem sabe nos ouçam agora. Foi uma resposta à decisão do governo de Donald Trump de se retirar de um acordo antimísseis, assinado em 1972 com a antiga União Soviética. Com a ajuda de animações e infográficos, Putin falou do desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental invencível, capaz de despistar todos os escudos antimísseis. Ele também apresentou um drone que pode levar uma ogiva nuclear e se deslocar embaixo d'água. Putin garantiu que não hesitaria em usar essa nova linha de armamentos no caso de qualquer ataque nuclear contra a Rússia ou algum de seus aliados. A porta-voz do Pentágono minimizou as ameaças russas e disse que os americanos podem descansar tranquilos. The American people should rest assured that we are fully prepared. O discurso de Putin acontece 17 dias antes da eleição presidencial, na qual ele é amplo favorito. Putin está no poder desde 1999 e deve emplacar seu 4º mandato. Estava conversando com a doutora aqui, que para mim isso soa muito como uma coisa assim, o meu é maior que o seu, aquela competição nada a ver, coisa mal resolvida da infância ou da adolescência. Ela comentou, esses dois juntos, mais aquele lá, o nosso coreano, que já se passou até por brasileiro para viajar, é o trio Maravilha, né? Que, por favor, quanta imaturidade, e são homens que têm muito poder no nosso mundo. Marvel, eu tô com imagens da Tamoias aqui, tava um movimento, agora a gente vê bem vazio mesmo, tudo tranquilo pro motorista? Tranquilo, Lucas. O motorista faz uma boa viagem na rodovia dos Tamoios, tanto quem sobe quanto quem desce. Claro que, como hoje é sexta-feira, né, o movimento sentido Caraguatatuba acaba sendo muito maior, então o motorista pode encontrar um trecho um pouco mais lento na praça de pedágio, mas sem grandes lentidões, sem nada que estenda muito o tempo da viagem. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma boa viagem também, não encontra problemas. Só deve ficar atento com obras que acontecem em Guarulhos, lá entre o 225 e o 227 pela pista marginal, mas sem grandes lentidões também, Lucas. Obrigado, Marvin. Boa sexta para você. Imagens da balsa em São Sebastião. Tudo bem tranquilo, apenas 30 minutos. O mesmo em Ilhabela. O que a gente percebe, tanto em São Sebastião, no litoral norte, é esse sol forte, que, aliás, em toda a região apareceu e deve chover, sim, forte agora em toda a região também. A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 27 graus, previsão então de chuva forte por lá, o mesmo aqui no Vale, máxima de 31 em Pinda e também em Jacareí e 30 em Silveiras, previsão de chuva, como eu comentei, também no litoral norte, máxima de 31 em Ilhabela e 32 em Ubatuba. Destacar aqui a cidade de São José dos Campos, hoje a máxima de 31, mas eu quero conversar mesmo sobre amanhã, o tempo bem instável, sol vai aparecer muito pouco, máxima de 30 graus e também chuva durante todo o dia. Isso a gente tem então que preparar o guarda-chuva para amanhã, Dani, para não ficar surpreendida, a gente está avisando você aí de casa. Exatamente, nessa época do ano não dá para sair de casa sem guarda-chuva. E olha, você confere aqui no próximo bloco que transexuais poderão mudar de nome sem cirurgia. E daqui a pouco tem as dicas do veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal. Hoje nós vamos responder a pergunta da Luciana Moreira, que é de Aparecida. Apareceu essas peladas nele assim, ó. Aí eu gostaria de saber o que é. Não vem com essa dizendo que não tem tempo.